Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Estamos aqui novamente para mais um vídeo da nossa série de estudos no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar, dar continuidade ao que começamos no último vídeo, falando sobre o contraste, entre Jesus e a lei de Moisés. Jesus pregando, ensinando ao povo que possuía a lei e os mandamentos de Moisés. Jesus, ele se posiciona e começa a argumentar, a falar sobre a sua ética do reino em comparação com aquilo que a lei prescrevia. Então, nós vamos continuar nessa ideia, ok? Vamos falar hoje no capítulo 5 de Mateus, dos versículos 21 até o versículo 26. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e compartilhasse com as pessoas que você ama e que você entende que esse conteúdo vai ser abençoador para essas pessoas, ok? Vamos lá, no capítulo 5 de Mateus, versículo 21 diz assim. Então é primeiro Jesus em alguns momentos, passada essa introdução, né, sobre a questão da lei, que vai do versículo 17 ao 20, aí Jesus vai começar a dizer o seguinte: olha, ouvistes o que a lei de Moisés diz, tal, 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 tal. Eu, porém, vos digo, tal, 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 tal. Então ele vai fazer isso algumas vezes. Esse é um bloco que a gente pode chamar de Jesus e a lei de Moisés, ou Jesus e a lei, em que ele vai argumentar essas questões, ok? Então aqui vai a primeiro, ouvistes que foi dito. Verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então vamos lá, nós vamos quebrar esse texto em algumas partes para falar melhor sobre ele. Então, primeira parte aqui, olha. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, Jesus está apontando para um trecho da lei de Moisés. Qual trecho? Aquele que diz para não matar e que o resultado ou a consequência desse ato pecaminoso seria fazer do homicida um réu de juízo, ou seja, ele seria julgado pela lei e lei de Moisés muito provavelmente seria condenado, porque a lei ela, ela tinha a questão da lei de talião, que era o olho por olho, dente por dente. Então, aquele que, se você matava, a morte teria que ser vingada com a outra morte. Então, seria réu de um juízo. Aí, o verso 22 diz: aí Jesus vai dizer assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, que quer dizer estúpido ou idiota, será réu do sinédrio, sinédrio que era o conselho dos sacerdotes, a cúpula, né? E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno.
Então, eu gostaria de ler um trecho aqui do D.A. Carson, no seu livro Sermão do Monte, para entender um pouquinho melhor sobre uma questão aqui no versículo 22. Diz assim, olha: alguns manuscritos mais antigos do Novo Testamento acrescentam as palavras, abre aspas, sem motivo, fecha aspas, depois de, abre aspas, se irar contra seu irmão, fecha aspas. Isto é, mas eu lhe digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo será sujeito a julgamento. Seria um entendimento, né? É quase certo que essas palavras foram acrescentadas depois. Alguns escribas certamente acreditavam que Jesus não poderia ter sido tão rigoroso a ponto de não excluir nenhum tipo de ira. Por isso inseriram as palavras para atenuar a declaração. Isso aqui é bastante interessante, tanto na tradução que eu tenho aqui, que é a corrigida, quanto a King James aparece lá o sem motivo, né? Que diz assim: eu, porém, digo que qualquer sem motivo se encolerizar vai passar a ideia de que a ira, de alguma maneira, ela é permitida, desde que ela possua um motivo. Bom, nós já vamos falar disso, mas vamos começar pela seguinte ideia. Jesus então diz que a lei de Moisés falava para não matar e que quem matasse seria réu de juízo, né? Réu do juízo lá da lei. E aí ele vai dizer assim: não, eu, porém, vou dizer o seguinte, que não precisa necessariamente você matar fisicamente. Só o fato de você se encolerizar, ou seja, você ficar irado, eh, você se enraivecer contra o seu irmão, e aí algumas coisas a gente precisa colocar, pontuar. Primeiro, Jesus ele vai trazer para a internalização da coisa, ele vai tirar do comportamental, não é só a questão matar, o ser um homicida, o homicídio, ele não começa e termina na questão de fisicamente matar alguém, mas existe uma questão interna, existe uma motivação ou um fator motivador que leva à consumação do homicídio. Então, Jesus está dizendo o seguinte: o problema não está no efeito, mas na causa. E a causa é a raiva, a ira. E ele diz assim: olha, qualquer que se irá contra o seu irmão. Interessante que Jesus traz a figura do irmão. O irmão é aquele que é o próximo, aquele que está próximo, aquele que possui uma familiaridade. Ele não está aqui colocando a figura de alguém que seja adversário, por enquanto não. No versículo 25 ele vai fazer isso. Mas nesse momento ele coloca a figura de alguém que é amado, alguém que é querido, que é um irmão. E aí Jesus diz assim: olha, se você se irar, se no coração você se enraivecer, né? E aí ele fala: olha, a ponto só de você chamá-lo de estúpido, ou de louco, isso vai acarretar juízo para com a tua vida. Então Jesus está mostrando que ele não estava abolindo essa lei, que ele não veio para destruir a lei de Moisés, mas ele veio para cumprir nele a lei. Ele diz: olha, matar, a lei de Moisés estava dizendo que matar alguém era errado, pois eu digo que você ter essa intenção ruim no seu coração já é um erro. Então vejamos que Jesus ele traz a espiritualidade, ele tira a espiritualidade da pedra, ele tira da tábua da lei, ele tira a espiritualidade do exterior, daquilo que é externo, e ela traz a espiritualidade para uma responsabilidade interna.
Não basta você não matar fisicamente, mas a questão é no coração, porque é ali que o homicídio começa. Então, ao meu ver, o uso da palavra sem motivo o Carson vai colocar que isso foi posto por alguns escribas para atenuar o rigor né, do que Jesus estava ensinando. Ao meu ver, não precisaria necessariamente ter o sem motivo, porém não é algo que vai mudar drasticamente o entendimento, na minha opinião, porque eu entendo que o apóstolo Paulo, é o que a gente sempre ensina, que a Bíblia tem que ser entendida, lida, né, compreendida, interpretada, texto e contexto. Não adianta, eu leio aqui esse texto e eu posso ficar com a falsa ideia de que qualquer simples raiva ou o fato de eu me encolerizar com qualquer coisa, eu já estou cometendo algo muito ruim ou uma espécie de homicídio, né? E não é isso que o texto está dizendo. Então, o fato de, às vezes, nas relações humanas, eu me enraivecer, ficar encolerizado com a minha esposa, ou com o meu filho, ou com o meu irmão, ou com o meu esposo, no caso das irmãs, ou com os meus pais, e houve ali uma situação, mas daqui a pouco, olha, me perdoa, tal, não é disso que o texto está falando. Eu entendo que o texto está apontando para aquela ideia de uma ira que ela toma conta do coração, mas é a ira do homicida, é a ira daquele que mata, assim como Caim fez com Abel, a ira daquele que pega de um instrumento e mata, que usa de um artifício e mata alguém, ok? Continuando, até porque, só para finalizar essa ideia, o apóstolo Paulo ele vai escrever: Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então é bem verdade que a Bíblia diz que o homem de Deus não deve irar-se, né? Sede pronto a ouvir, se não me engano, Tiago escreveu isso tarde para falar, porque a ira não opera a justiça de Deus. E então, não, o próprio apóstolo Paulo também escreveu que ao homem de Deus não está dado irar-se, mas sim o ser paciente. Então, em linhas gerais, o servo de Deus ele não deve ser uma pessoa iracunda, uma pessoa que tenha ira no coração. Mas isso não quer dizer que em algum momento ele se ire, né? Que é aquele lapso, mas é algo que não pode perdurar porque isso cria raiz no coração, e isso é problema mais para quem sente do que para o outro. Verso 23: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, olha como Jesus está falando de um sentimento que ele é duradouro, não é aquela coisa de mirei por causa de uma situação de trânsito e depois fala, ai meu Senhor, me perdoa e bola pra frente, vou lutar estou lutando contra o pecado. Jesus está falando de algo que se instalou no coração, de algo que está ali. E Jesus está dizendo, olha, isso aí é tão grave quanto o homicídio lá da lei de Moisés. E Jesus está dizendo, olha, não adianta nada, você pode até querer apresentar a tua oferta, mas se você chegar ali e você se lembrar que o teu irmão, olha a figura do irmão, tem algo contra você, larga a oferta, vai se reconciliar, depois você volta e entrega a oferta. Então, olha que interessante.
Jesus mostra que para Deus o sacrifício ou a oferta ou o cumprimento de algo religioso não é tão importante quanto a relação entre as pessoas. De que importa a pessoa estar ali ofertando, mas ela tem uma pendência com o irmão. E é interessante notar que Jesus não diz assim, se você se lembrar que você tem algo contra o irmão. Não, Jesus está dizendo o seguinte: se você lembrar que alguém, o irmão, tem algo contra você. Então, às vezes você não tem nada contra o irmão, mas ele tem algo contra você. Então, Jesus está dizendo: deixa ali. É muito interessante isso. Jesus não diz assim, olha, oferta, faz a tua oferta, vai lá, se reconcilia depois com seu irmão. Não. Ele diz, larga a tua oferta ali, se reconcilia, depois você vem e finaliza a tua oferta. Aí você faz a tua oferta. Olha como é importante para Deus que o perdão e a reconciliação ela ocorra para que o ato religioso não seja insignificante. E para finalizar, os versos 24 e 25 e 26 diz lá: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então aqui, nesse momento, Jesus vai tirar a figura do irmão e vai colocar a figura do adversário. E vamos chamar aí de adversário alguém que de alguma maneira tenha algo contra nós. Porque nós sabemos que lá em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a ideia é que nós não venhamos a ter nada contra ninguém ou guerra contra ninguém. Porém, é bem verdade que possa haver aqueles que, de alguma maneira, não querem o nosso bem ou, de alguma maneira, sejam contra nós ou aquilo que nós pregamos, ensinamos, ou, de alguma maneira, nos seja adversário. E aí, é interessante notar que Jesus está dizendo que a gente está caminhando junto com esse tipo de pessoa. Nós estamos ali, lado a lado. E a vida é isso. O joio e o trigo crescem juntos. E o que, que Jesus vai dizer? Olha, vai e se concilia com ele para que você não tenha um problema futuro, porque o juízo ele virá. Mais dia, menos dia, ele virá. E antes que esse juízo venha, se organiza, né? É a tal da política da boa vizinhança. Não tenha problemas com esse teu adversário, de modo que quando vier esse juízo, ele deponha contra você. Ok? Finalizamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade lá nos versículos 27 a 30, falando da questão do adultério, novamente nesse contraste da lei com o ensinamento de Jesus. E antes de finalizar, mais uma vez, deixe seu like, ative a notificação, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigado e até o próximo vídeo.